eu comecei a ler muito novo, muito criança. Eu acho que tem a ver um pouco com a relação que os meus pais tinham com a leitura. Eles eram pessoas nascidas são pessoas nascidas na década de 30 e 40, em Curitiba, mas numa época em que Curitiba não era essa cidade. Eles nasceram, meu pai num Umbará, minha mãe num lugar chamado Capucu, que hoje eu acho que pertence à Fazenda Rio Grande. Então, naquela época, eram lugares muito distantes. Então, eles tiveram uma realidade rural, que depois foi se transformando aos poucos numa coisa mais urbana. Na época, que trabalho na roça, questões... o trabalho na roça, depois meu pai no açougue, trabalhou como motorista, mecânico. Meu pai estudou muito pouco, parou de estudar ainda criança. Minha mãe, ela conseguiu completar o magistério e deu muito pouca aula, isso há muito tempo. Então, eu acho que quando eles se casaram, eles devem ter feito uma combinação. Eles pensaram assim, vamos tentar oferecer para os nossos filhos um estudo bacana e uma coisa que eles não tinham, que era livros em casa. Nos anos 70, livros em casa, para pessoas como meus pais, eu tenho que agradecer muito a eles por eles terem tido essa ideia. Livros em casa significava comprar enciclopédias. E eles compraram enciclopédias. Então, tinha uma parede na minha casa com várias enciclopédias, Barça, Abril, Conhecer, Livro da Vida. E as enciclopédias são, para as crianças, eu acho que na época, eram coisas muito curiosas. Não era só texto, havia muitas fotos, ilustrações, aquelas ilustrações dos anos 70 que eram um pouco psicodélicas. Era uma maluquice completa. E aquilo me atraía muito, principalmente livros sobre animais, zoologia, coisas assim. Então, eu me interessei pelo objeto livro desde muito cedo, desde muito pequeno, através dessas enciclopédias. Percebendo o meu interesse por isso, meus pais, obviamente, acharam que podiam ir um pouco além. Havia uma coisa chamada Círculo do Livro, não sei se existe, acho que não deve existir mais. E eles assinaram aquilo e me deixavam escolher um livro por mês. E a partir disso comecei a ler bastante. O que eu lia nessa época? Já na infância. Infância que eu digo 10 anos, digamos assim. Agatha Christie, alguns cronistas como Stanislau Ponte Preta, Luiz Fernando Veríssimo e coisas do gênero. A partir disso, daí fui indo para outros cronistas, como Drummond, que me apareceu primeiro como cronista do que como poeta, então nessa época. E eu acho que foi natural, tive sorte de ter amizades interessantes, muito boas, que duram até hoje, desde essa época, inclusive pessoas que estudavam aí no Medianeira. Meus maiores, eu não estudei no Medianeira, mas meus maiores amigos hoje, eu acho que estudaram por lá. São pessoas com quem depois eu fiz uma banda, toquei muito, também sou músico. E essas pessoas, desde muito cedo, eu acabei cruzando por acaso com elas, fiquei amigo delas muito cedo, e elas também tinham interesse por livros, a gente começou a discutir assuntos relacionados desde os 12 anos, dos 13, e eu comecei a ler depois coisas como, claro, Machado de Assis no Brasil, mas era engraçado, a gente começou a ler Camus, começou a ler Sartre, e aos 15 anos eu acho que depois eu tenho a grande virada de página na minha vida, assim, que me atira realmente para a ideia de que escrever e ler realmente e escrever até seria uma coisa interessante para mim, que foi a leitura da Montanha Mágica, do Thomas Mann. Com 15 anos eu pedi esse livro no Círculo do Livro, que a gente ainda assinava, e mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque, não sei explicar exatamente, mas foi um livro muito importante. A história do Hans Castor, para mim, foi uma coisa que durou 40 dias de leitura intensa, e aquilo mexeu comigo de uma forma incrível. Eu decidi que eu deveria ler cada vez mais e talvez um dia conseguir chegar num nível não parecido, porque era impossível, né? Eu não tinha entendido tudo também do livro, mas talvez chegar num nível parecido como autor. Era uma besteira de adolescente, claro, mas foi importante. A partir daí, eu já frequentava a biblioteca pública, onde por acaso eu trabalho hoje, e fiz toda a minha formação de leitor ali. Comecei a ler os clássicos, né? Até porque eu acho que era a coisa mais à mão que nós tínhamos na biblioteca e na nossa cabeça.
e fui para a leitura dos clássicos, o Balzac, esses clássicos, né? O Flaubert, o Goethe, Dante, traduções às vezes não muito interessantes, mas eu acho que serviam na época. O Shakespeare, principalmente, que eu já lia anteriormente, e a partir daí eu acho que se fez a minha formação como pessoa interessada em livros, em leitura e literatura. Uma coisa importante em relação à primeira resposta que eu dei sobre a minha formação é que tudo que eu falei sobre o que o meu pai e minha mãe talvez pensassem é o que eu penso sobre isso hoje. Porque eu nunca cheguei a perguntar para eles o que os levou a comprar as enciclopédias ou coisa assim. Então, na verdade, não deixa de ser também uma criação com base numa memória infantil. É uma história que eu criei para mim e que eu acho que é verdadeira e deve ser mesmo, é a mais provável, porque eu tenho todos os indícios, todas as pistas à minha mão, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é importante sempre a questão da certeza quando a gente fala de literatura e leitura, porque a leitura e a literatura não vão te dar certeza alguma, assim como a vida não dá também. Nem certeza de final feliz, nem certeza das suas origens, nem nada. E nem para onde a gente vai ou de onde a gente veio. Então, eu acho importante, quando a gente dá uma entrevista, nunca também fechar a porta para essas coisas. Falando agora sobre a minha relação com a leitura hoje. Quando, no final da adolescência, no começo da minha fase adulta, digamos assim, eu lia alegremente, né? A gente pode falar dessa maneira. Lia alegremente e experimentava escrever alegremente. Ainda tenho alegria com isso, claro, mas era uma coisa totalmente irresponsável, digamos assim. Totalmente anárquica, como muita gente gosta de falar quando fala sobre leitura. Minhas leituras eram anárquicas, não tinham ordem. Mas eu comecei a trabalhar como jornalista depois de um tempo e na área de cultura. Trabalhando como jornalista, fosse na Gazeta, onde fiquei algum tempo, fosse no Rascunho, onde ainda trabalho, onde sou subeditor no jornal Rascunho, a gente acaba tendo que ler para trabalhar. Você tem que fazer as resenhas dos livros, você tem que ler livros de pessoas que você vai entrevistar, você tem que ler os livros que estão na pauta do jornal, às vezes, você tem que ler livros que estão sendo lançados agora para poder saber o que os outros resenhistas que você está editando estão querendo dizer sobre eles. Você vai fazer mediações de eventos com outros escritores e você tem que ler livros deles também. Então, a minha leitura ela é pautada pelo meu dia a dia como profissional, jornalista, ou como escritor nem tanto, mas como jornalista. Isso não é muito bom, por um lado, porque a gente acaba lendo coisas que não têm a ver com o nosso dia a dia não profissional. Coisas que nós quereríamos ler, assim, por outros interesses. Por outro lado, ele te obriga a ter um contato constante com a literatura, e como eu sou escritor, é bom ver isso. É bom ter esse contato e essa obrigação de não deixar a literatura escapar no dia a dia de outras profissões, né? Eu queria contar uma coisa a respeito de um professor que eu tive. E eu acho interessante porque quando nós falamos sobre leitura, nós tendemos a pensar em professores de português, ou professores de letras, ou no caso de jornalistas, né, os professores da universidade de jornalismo. É complicado. Eu queria falar sobre um professor que eu tive e que me acompanhou durante alguns anos, da infância até o começo da adolescência. Era um professor de desenho, professor de pintura, chamado Luiz Carlos Andrade Lima. Ele morreu já há alguns anos, eu não tenho certeza, no final dos anos 90. E foi uma pessoa muito importante na minha vida como professor. Eu quando criança, sabia desenhar, hoje não sei, mas eu sabia desenhar quando criança e tive aulas com ele. E eu me lembro que foi muito importante porque ele era um cara que tinha uma personalidade artística, digamos assim, com a qual eu não tinha nenhum contato na época. Eu conseguia, através dele, compreender ou ter acesso a coisas que apenas com os livros eu não teria. As conversas que ele tinha comigo, uma criança de, 9, 10 anos,
me impulsionaram a buscar muitas outras coisas na minha vida, e inclusive na leitura e como o escritor que eu tento ser hoje. Simplesmente por ser um cara que me apontou caminhos muito, muito novos na época. É uma pessoa que, se eu fosse falar sobre ela, eu tomaria muito tempo, mas eu gostaria só de deixar registrado isso. Não importa que tipo de professor você seja, quando você tem uma criança na sua frente, você pode, eu acho que, abrir diversas trilhas para essa criança, dependendo da abordagem que você tem com ela. O André de Lima, o professor Luiz Carlos, ele foi muito importante para mim. Eu acredito que muita gente conheça ele. Ele é um artista muito importante no Paraná. E eu acho que devo muito a ele, como devi, claro, aos meus pais e tudo mais, e também para os meus pais terem tido a ideia de me colocar numa aula com ele, no ateliê dele na época. Hoje, do André de Lima, eu guardo não só lembranças, mas eu ganhei da minha mulher, um tempo atrás, um quadro dele que está aqui do lado, chama-se O Segredo. É uma aquarela que ele fez nos anos 60 e que é uma coisa que para mim é muito importante. Eu olho para isso e me traz muitas lembranças. Eu acho que ser professor é uma coisa muito mais ampla. Um cara que me ensinou várias coisas e às vezes eu percebo, quando escrevo até hoje um conto, uma crônica, eu percebo a sombra. Sombra é a palavra, não é uma palavra que cabe muito bem, mas um pouco da luz dele no que eu escrevo. Eu acho que isso é o que eu queria falar sobre os professores, né?